E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à aula, ao canal Aulas de Dermato. Meu nome é Guilherme, sou médico dermatologista e hoje a gente vai falar sobre melanodermias. Dentro das melanodermias, eu escolhi esses três temas. Melanodermia é um tema bem abrangente, a gente tem várias coisas ali dentro, mas eu acho que o mais importante para o dia a dia de vocês, acho que o mais importante vocês saberem é essa parte: melasma, vitiligo e albinismo. Então, é dentro disso que a gente vai trabalhar. Lembrando sempre, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, tá? Gosto bastante de discutir sobre esses assuntos. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda lá que eu respondo e a gente conversa. Beleza? Seguimos. Então, aqui na fisiopatologia da pigmentação, entender como que funciona a pigmentação da pele. Aqui a gente tem um desenho esquemático da pele, onde a gente tem aqui em cima a parte mais superficial e aqui a parte mais inferior da epiderme. E aonde que a gente encontra a célula que produz o pigmento, a melanina, que são os melanócitos, aqui na camada basal. Tá? Então, o melanócito ele se encontra aqui na camada basal. E você vê que ele tem esses braços aqui em contato com vários queratinócitos, que são essas células da epiderme. Normalmente a gente diz que cada melanócito transfere melanina entre 35 e 40 queratinócitos. Então, cada melanócito é responsável por transferir o pigmento que é a melanina para 35, 40 melanócitos, queratinócitos. E aqui a gente tem uma microscopia disso. Aqui em cima a camada córnea, aqui embaixo a derme e aqui a gente tem a camada basal. E dentro aqui da camada basal que a gente tem essas células aqui, que são os melanócitos. Ele tem esse halozinho mais claro na volta, e ajuda a identificar. E a gente vê eles com essas células próximas com melanina em cima delas, né? Então é isso que o melanócito faz. Ele transfere o pigmento, a melanina, para as células que estão próximas e, como eu falei, entre 35 e 40 queratinócitos, que são as células da epiderme. Beleza? Acho que em termos disso é isso daí. Beleza. E como que funciona a melanogênese? Como que é feita a produção da melanina? A gente tem um aminoácido que é o precursor, que é a tirosina, é importante saber, e a gente tem essa enzima, a tirosinase, que vai fazendo a transformação de tirosina em dopa, depois em dopaquinona, e a partir daqui a gente tem a formação de dois tipos de melanina, a felmelanina e a eumelanina, que são os dois tipos de melanina que a gente tem na pele. Então a gente tem um pouco disso, um pouco de uma, a gente tem predominante uma ou predominante outra. Normalmente a gente tem as duas, mas uma delas é mais predominante e essa daqui é como que é formada a melanina. Então, com relação à melanogênese, nós temos isso que eu falei, dois tipos de melanina. Tá? A eumelanina, isso aqui é bem legal, isso aqui é bem interessante. A eumelanina, que é um pigmento marrom escuro a preto, ou seja, ela é mais potente, ela é mais escura e ela está mais presente em pessoas com fototipo mais alto, né? Então aqui a concentração dela da eumelanina é maior e aqui nessa paciente mais clarinha ela é menor, tá? Então a eumelanina, responsável pela cor da pele, cabelos e olhos escuros. A eumelanina oferece maior proteção contra a radiação ultravioleta. E nós temos a felmelanina, que é um pigmento amarelo avermelhado, presente em indivíduos com pele, cabelos e olhos mais claros. A felmelanina oferece uma menor proteção contra a radiação ultravioleta. E por que a gente tem esses dois tipos de melanina, eumelanina e a felmelanina? Nesses pacientes com pele mais escura,
por exemplo, aqui, são pacientes que, na nossa evolução, isso aqui é bem interessante, eles habitavam locais onde a radiação ultravioleta era mais intensa, mais importante. Então, nesses pacientes, nessas pessoas que moravam nessa área, precisava de uma proteção maior contra o sol. Então, a eumelanina nesses pacientes é mais importante e ela é mais predominante. Já a felmelanina, que ela é mais clara, ela é mais presente nesses pacientes com a pele mais clara. E por que que esses pacientes com a pele mais clara têm a felmelanina? Porque antigamente eles eram habitantes de locais onde o sol não era tão importante, não era tão intenso. Então, primeiro, eles não precisavam de uma proteção tão importante. E segundo, tendo uma melanina que não protege tanto, você tem uma pele mais exposta ao sol e com isso você consegue, por exemplo, produzir mais vitamina D. O que aconteceu com a evolução do ser humano? A gente teve migrações. Então, cada tipo de pele foi parar num lugar. Então, o que acontecia antigamente, e essa seleção natural foi acontecendo, é que os pacientes com a pele mais escura, eles eram adaptados a locais onde o sol era mais intenso. Por isso que os mais aptos, ou seja, aqueles com mais eumelanina, sobreviveram melhor. E os pacientes com pele clara, em locais onde o sol era menos intenso, mas eles precisavam produzir, por exemplo, a vitamina D, eles não precisavam dessa melanina tão potente que protegesse tanto. Então tinha que ser alguma coisa mais leve que até ajudasse, tendo, porque era menos sol nesse local, a, por exemplo, produzir a vitamina D. Tem mais coisas ali, mas eu dou o exemplo da vitamina D que eu acho mais fácil de entender. E isso eu acho bem legal de saber. Então, funções da melanina. Fotoproteção. A melanina absorve a radiação ultravioleta, protegendo o DNA das células contra danos que podem levar ao câncer de pele. Esse daqui é o mais importante. Porque quando o melanócito ele entrega a melanina para os queratinócitos, quando você vê nas células, você tem aqui o núcleo e a melanina ela se deposita um pouquinho em cima do núcleo. Eu não tinha nenhuma imagem assim tão específica, mas mostra a melanina depositando em cima do núcleo. Por quê? Porque ela vai fazer uma proteçãozinha ali, ela vai fazer um chapéu. E é esse o papel mais importante da melanina. Proteger a radiação para não destruir ou alterar o núcleo. O que é o câncer? Quando a radiação faz uma alteração no DNA do núcleo que se reproduz errado e aí você vai ter um câncer de pele. Além disso, outras características da melanina: proteção contra radicais livres. A melanina possui propriedades antioxidantes, neutralizando radicais livres gerado pela oxidação, pela exposição à radiação, também relacionado com a radiação. Outras funções: a melanina também pode estar envolvida, então isso é uma coisa que se acredita na regulação da temperatura corporal, no sistema imune e na audição. A gente tem melanócito, é interessante, dentro do ouvido, dentro da orelha, a gente tem melanócito lá dentro e aí ele parece estar relacionado com isso, com o sistema auditivo também. Tá? Acho importante isso, saber os tipos de melanina e saber por que a melanina, onde ela está e qual que é a função e como que ela exerce essa função protegendo as células do sol. Isso acho bem legal. Beleza, então vamos lá para as doenças, tá? Entendemos essa parte do funcionamento da produção da melanina, para que ela serve, e agora a gente vai para as doenças em si. O melasma. O melasma é uma discromia muito comum, crônica adquirida, caracterizada por manchas hiperpigmentadas, manchas escuras, né, de cor acastanhada ou marrom acinzentada, bem delimitada, afeta principalmente a face, em áreas fotoexpostas, em áreas expostas à iluminação. É muito prevalente, tá? Ambos os sexos, é mais comum em mulheres, especialmente em idade fértil. Por que isso? Porque a gente tem 3 bases para formação do melasma. Genética, tem que estar na tua genética, você tem isso. Você tem alteração ou a parte
hormonal, não necessariamente alteração, só o fato de ter o hormônio no maior momento, por exemplo, na gravidez, ajuda a ter o melasma, e exposição à luz, não necessariamente à luz do sol, até mesmo a luz do ambiente facilita a formação do melasma, induz a formação do melasma. Melasma é bucha, né? Para nós dermatos, é uma doença bem chatinha, bem complicada. Normalmente, quando eu vou atender uma primeira vez o paciente, eu já digo, olha, pé no chão. É uma coisa que normalmente a gente trata um tempão para dar resultados pequenininhos. Então, é prevalente, acontece e é bem chato de tratar. Não existe nada perfeito, não existe o tratamento, é um conjunto de coisas para melhorar. Fatores de risco, aquilo que eu já tinha falado, né? Predisposição genética, hormônios, a gente tem a gravidez, o uso de métodos anticoncepcionais ou quando você vai usar algum hormônio, né? Então você tem uma piora disso e aquilo que eu disse, não necessariamente a exposição solar. A radiação ultravioleta é um fator crucial no desenvolvimento do melasma, estimulando a produção de melanina, ou VABB. Mas não é só isso, tá? Até aqui não está tão completo. Você tem também a radiação de luz, a luz branca das lâmpadas. E é muito questionado se o monitor celular, os aparelhos produziriam, piorariam o melasma, mas a luz branca, a luz das lâmpadas, isso a gente tem como fator bem importante, tá? Os aparelhos ainda tem alguns autores que questionam bastante, mas esses são os principais fatores de risco. Como que funciona o diagnóstico? O diagnóstico é basicamente clínico, né? Você vai avaliar a lesão e aí você consegue dizer que é melasma. Para nós dermatos fica mais fácil. Normalmente para o clínico pode ter uma dificuldade, porque pode pensar em outras coisas, pigmentação pós-inflamatória, algum outro tipo de mancha, mas normalmente para nós é bem tranquilo. Normalmente as mulheres vêm depois de gravidez, depois da gravidez é comum acontecer ali durante a gravidez, começar a aparecer essas manchas, e depois que passa a gravidez ela se mantém. Pode dar uma melhoradinha, mas se mantém. Alguns livros falam da classificação do melasma em epidérmico, dérmico, misto. Você usaria a lâmpada de Wood, que dá essa imagem aqui, para você ter uma ideia da profundidade das manchas, da uma profundidade desse pigmento. Eu não acho tão importante, acho que no dia a dia não faz muita diferença em termos de diagnóstico e depois até em termos de tratamento. É difícil, é bucha tratar melasma. O fato de ser mais epidérmico, ser mais dérmico, já vi alguns professores, alguns outros autores dizendo da importância disso, mas eu não acho tão importante. Apesar de tudo, né? Quem sou eu para dizer? Mas não sei, eu não acho tão importante. Na dermatoscopia, você dá uma olhada e é claro, se você tiver dúvida do que é esse pigmento, o que está formando, você poderia fazer uma biópsia e olhar a histologia, mas isso é muito difícil, né, pessoal? A gente acaba fazendo o diagnóstico clínico mesmo. Então, assim, e o tratamento, né? O que normalmente a gente orienta? Primeira coisa que eu faço com os pacientes é pé no chão. Não existe nada perfeito, não existe nada maravilhoso com o melasma. Então, normalmente o que eu faço isso é colocar bem o paciente o pé no chão. Vejo um monte de paciente que cai em propostas, em ilusões. Não, porque você vai ver que o meu laser é melhor, não, você vai ver que o meu microagulhamento é melhor, não tem uma nova fórmula. Não tem, pessoal. Tratar melasma é bucha mesmo, como eu falei. Um monte de coisa para resultados pequenos, você vai melhorando aos poucos. Antes de mais nada, claro, a gente tem que falar de fotoproteção. Isso daqui é super importante, não adianta nada você colocar um clareador, você fazer procedimento sem você se proteger direito do sol. E até quando você está usando clareadores, se você não se protege do sol direito, você pode piorar ainda mais as manchas. Então faz parte do tratamento a fotoproteção, inclusive nos dias de chuva, porque lembra que eu falei que até as lâmpadas você pode piorar as manchas, então não tem jeito. Se você quer tratar mancha, tem que estar sempre com protetor. Claro que num dia mais frio, num dia de mais chuva, você pode usar menos de manhã e na hora do almoço, mas no geral é o dia inteiro, pelo menos umas 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde.
Com relação aos clareadores, nós temos a substância, que é a substância que tem maior poder de clareamento, que é a hidroquinona. Tá? A hidroquinona, ela trabalha naquela enzima na tirosinase, então ela atrapalha aquela cadeia de formação da melanina. Tá? Então a hidroquinona trabalha ali. Ela é o clareador mais potente que tem. Eu não me lembro agora se é nos Estados Unidos ou na Europa que ela é proibida, não pode usar hidroquinona. Aqui no Brasil a gente pode usar. Tá? Como eu disse, é o clareador mais potente, em quase todos os protocolos a gente acaba usando hidroquinona. Maravilhoso, ajuda a clarear, mas não é perfeito. Grande problema da hidroquinona, você pode usar ela até no máximo 3, um pouquinho mais de tempo, 3, 4 meses. Eu normalmente não passo de 3 meses. Normalmente a minha orientação para os pacientes é no máximo 3 meses para um tempo, acaba voltando. Eu faço 3 meses de hidroquinona, 3 meses para, 3 meses de hidroquinona, 3 meses para. A hidroquinona é maravilhoso. E por que que tem isso? Porque a hidroquinona pode provocar o que a gente chama de ocronose exógena. O que que é? A própria hidroquinona, se você usar muito tempo e numa concentração muito grande, quando você passa, ela tem uma oxidação e ela vira um pigmento escuro. Usando dentro desses 3 meses, o organismo consegue metabolizar e vai embora. Mas se você passa disso, ela oxida pela exposição à luz e forma um pigmento escuro. E esse pigmento vai se depositando. E aí é nhaca, pessoal. Não tem como tirar. A pigmentação que a hidroquinona faz, essa ocronose, é uma desgraça. Depois que fez isso, é muito difícil de tirar. Então, muito cuidado com o uso dela. Eu falo que não é para qualquer um. Tem que saber desse problema. Então, hidroquinona é mais importante. E aí existem vários outros ácidos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem épocas que um fica mais famoso, tem épocas que outros ficam mais famosos, que são esses cosméticos que têm essas outras substâncias clareadoras. Aqui embaixo tem a fórmula, uma fórmula com hidroquinona, que é o Vitacid Plus, né? Tem hidroquinona, corticoide e a tretinoína, é o que a gente chama de fórmula tríplice, né? A mistura dessas substâncias para potencializar a hidroquinona. Então, esses outros clareadores, ácido azelaico, ácido cógico, arbutin, niacinamida, ácido tranexâmico, retinóides, então são outras substâncias que podem ser usadas no clareamento, mas nunca vão ter um efeito tão potente como o da hidroquinona. Como que normalmente eu trabalho? Começo período de clareamento começa ali em março, onde o paciente... Isso eu estou falando no protocolo meu, tá, pessoal? Isso aqui não é todo mundo que faz isso. Eu normalmente inicio hidroquinona em março, faço 3 meses e dentro desses 3 meses eu tento colocar procedimento. 3 meses de manutenção, tá? Onde vai usar um desses clareadores de manutenção que tenha... Ali eu não falei, mas, por exemplo, cisteamina, que tenha ácido cógico, que tenha ácido tranexâmico. Então, 3 meses de manutenção, depois, de novo, 3 meses com hidroquinona em procedimento. Dezembro, janeiro e fevereiro não é um período que eu gosto de fazer clareamento, que é um período onde o sol está mais importante e normalmente ali nesse período o paciente pode fazer besteira. Ficar usando um clareador desse e, por exemplo, ir para umas férias, ir para alguma coisa em onde ele pode manchar mais ainda a pele. Então, normalmente o tratamento meu tem isso, o clareador e alguma coisa de procedimento. Vamos lá para procedimento. Tá? Procedimentos para ajudar no clareamento. Volto a dizer, não existe nada perfeito para tratar mancha. Existem algumas coisas que melhoram mais, outras que melhoram um pouquinho menos, mas é o conjunto de coisas onde a gente tem o resultado. A gente tem os peelings com substâncias clareadoras, como o glicólico, o salicílico, o tricloracético, o ATA e o Gessner. Além disso, a gente tem aparelhos como lasers, a luz pulsada. Nós temos aparelhos, nós temos procedimentos onde a gente machuca a pele, né, como microagulhamento, aqui está um pouquinho exagerada essa imagem, e o MMP, que é a microinfusão de medicamento. Tá? O que a gente sempre tem que tomar cuidado da pele com melasma?
A gente não entende direito, na verdade, o porquê que essa pele mancha desse jeito. Então, a fisiopatologia, o entendimento do porquê que essa pele responde tanto, a gente não entende. O que se sabe é que é uma pele extremamente responsiva. Quanto mais você agride, mais mancha você provoca. E aí dá muito medo. Então, se você machuca demais, se você usa um laser muito potente, tem lasers que são contraindicados, como o CO2 aqui, onde você tem um rejuvenescimento, mas para as manchas ele é perigoso. Então, isso a gente sabe. Exagerou, você mancha mais ainda o paciente e é perigoso. Tá? Então, assim, o que normalmente, e aí é uma conduta de novo minha, eu não uso aparelhos que esquentem a pele. Eu prefiro ficar no clareador e o MMP, onde a gente tem a microinfusão, ou seja, você prepara a pele com produtos que tenham hidroquinona e depois você vai usar como se fosse um aparelhinho de tatuagem, um aparelhinho que vai microinjetar substâncias clareadoras. É leve, né? Você não tem um machucado que nem um microagulhamento, apesar de saber que o microagulhamento também clareia, mas numa leve intensidade. Hoje em dia, a gente tem lasers muito potentes. Potentes não seria assim, não seria a melhor explicação. A gente tem lasers que não esquentam tanto a pele, porque esse é o problema. Um laser que esquente muito a pele, você pode até ter um clareamento inicial, mas depois o rebote é pior ainda. Então, lasers que disparem muito rápido, picosegundos, né, são os melhores lasers para esse caso do melasma, que é tão rápido o disparo que não dá tempo de esquentar a pele. Então, isso seriam lasers onde você teria o melhor resultado. Tá? Tem gente que tem mais experiência com ele, não é a minha área, eu não gosto muito de lasers para melasma, mas tem gente que tem uma habilidade, aí estou falando da minha parte, gente que tem uma habilidade maior com isso. Então a gente tem isso para melhorar o melasma, mas volto a dizer para vocês, é bucha, tá? Tratar melasma é complicado, os pacientes às vezes vêm com uma expectativa muito grande, ai que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a melhora é pequena, mas a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, beleza? E se você errar a mão, você mancha mais ainda e aí o paciente fica bravo. Seguimos. O vitiligo, então, tá? Vamos falar do vitiligo. Então, é uma doença crônica também adquirida, caracterizada por essa despigmentação da pele. Aqui nós temos destruição de melanócitos, né? Uma destruição autoimune de melanócitos. Nós temos manchas acrômicas brancas, diferenciar hipocrômica de acrômica. Hipocrômica é clarinho, talvez no início de uma lesão de vitiligo você pode ter uma hipocromia, mas o branco do vitiligo é o que a gente chama de branco nacarado, é muito branco. E aí é diferente de uma hipocromia onde fica clarinho. No vitiligo fica um baita de um branco ali. Tá? Elas são bem delimitadas, tamanhos e formas variáveis, podendo acometer qualquer parte do corpo, mas a gente tem lugares que são mais comuns, principalmente o que a gente diz periorificial. E aqui a gente está falando olho, nariz, perivaginal, perianal também, tá? Na glândula. Então, periorificiais são lugares bem comuns de ter o vitiligo. Prevalência em torno de 0,5 a 2% da população mundial, afeta ambos os sexos, todas as etnias, com início mais comum ali antes dos 20 anos de idade. Impacto psicossocial do vitiligo é importante. Os pacientes se sentem muito mal, têm uma vergonha grande do vitiligo. Então é uma lesão onde o impacto social psicossocial é bem importante. Altera a saúde mental, bem-estar. Então é super importante. Não é super importante, mas é uma doença bem complicada porque abala bastante o paciente com vitiligo. Você consegue ver o sofrimento quando a gente faz um diagnóstico de vitiligo, apesar de não ser uma doença grave, não se transforma em nada mais grave, mas ela tem um impacto psicossocial bastante importante. Com relação à fisiopatologia,
ainda não é. Vocês veem que em dermato tem muito disso, né? Ela ainda não é totalmente compreendida. Nós temos teorias para o acontecimento do vitiligo e a mais importante é a teoria autoimune, né? Onde a gente teria linfócitos T citotóxicos que reconhecem os melanócitos como alvos e liberam substâncias que causam sua destruição. Que substâncias? Granzina B, perfurina, que destroem essa célula. Então, libera essas substâncias que acabam destruindo a célula melanócito. O que ativa esses linfócitos? O que faz com que esses linfócitos comecem a agir? A gente tem aqui embaixo, desculpa, fatores desencadeantes. Queimaduras solares, cortes, cirurgias, estresse emocional é importante, exposição a substâncias químicas do tipo os fenóis, tireoides, produtos químicos industriais, doenças autoimunes, doenças da tireoide, diabetes, lúpus, infecções virais, a infecção viral e depois ativa o sistema imune. Todas essas doenças autoimunes são bem complicadas da gente estabelecer o que provoca. Nós temos citocinas inflamatórias, como interferon gama e fator de necrose tumoral, que contribuem para a ativação desses linfócitos T. E autoanticorpos. Presença de autoanticorpos contra antígenos que estão presentes no melanócitos. Importante para mim é a ideia que é uma doença autoimune, então alguma coisa ativa o sistema imune e aí ele começa a atacar. Ontem ou hoje até eu estava vendo um artigo que mostrava, quando a gente fala disso, de estresse emocional, que mostrava um homem que tinha vitiligo em vários lugares, um estresse no casamento importante, ele separou e depois de alguns meses começou a pigmentar de novo. Então, essa parte emocional é importante. Não é a causa, ele é um fator desencadeante. Muitos pacientes perguntam com relação a doenças, isso vocês vão ver, isso é causado pelo estresse, doutor? Isso é a causa do estresse? Ele não é a causa, ele é um fator desencadeante, ele é um fator que contribui. Pacientes perguntam isso com relação a psoríase, pacientes perguntam isso com relação à alopecia areata, eles são fatores desencadeantes, são fatores que induzem, mas não é a causa, tá? E isso é importante saber para poder explicar. Manifestações clínicas. A gente tem essas manchas acrômicas que no início, quando está começando a destruição, elas podem parecer hipocrômicas, mas o resultado final é a acromia, a destruição completa dos melanócitos naquele local, tá? Tem áreas que são mais comuns, né? Aquilo que eu falei, periorificiais, isso daqui é mais importante, olhos, boca, nariz, genitais, ânus, né? Dorso não necessariamente, mas as mãos são mais comuns, face e mãos para mim são os mais comuns, pode ter no pescoço e outras áreas como dobras. Diagnóstico basicamente clínico, a mesma história, você coloca a lâmpada de Wood, ele evidencia mais, às vezes, um paciente com uma pele bem branquinha, aí pode ficar um pouquinho mais difícil. Aí sim, você coloca a lâmpada de Wood para ajudar a evidenciar mais essas áreas de acromia. Isso é importante. Fazer biópsia, só se tiver um diagnóstico muito difícil, é uma ou outra lesãozinha que você está muito em dúvida, mas você vai pensar em fazer um buraco, às vezes, no rosto, só para confirmar, é difícil. Importante aquilo que eu falei. Exames, normalmente a gente pede, porque é muito interessante, até tinha um professor, um chefe na residência, que falava isso, doenças autoimunes nunca vêm sozinhas. Então, toda vez que eu vejo um paciente com vitiligo, alopecia areata, essas doenças autoimunes, eu normalmente faço essa triagem e é indicado que se faça essa triagem em doenças autoimunes. Hemograma, por quê? Numa anemia autoimune, onde você pode ter uma doença que atrapalha a absorção de ferro. Glicemia, doença autoimune que pode ter. Diabetes, onde você tem o teu sistema imune destruindo as células do pâncreas. Tireoide, hipotireoidismo, onde você vai ter células do teu sistema imune destruindo a tua tireoide. Então é sempre interessante quando você faz o diagnóstico pedir esses exames e depois acompanha. O mais interessante é o da tireoide, onde você não pede o TSH aqui. Aqui você consegue pedir hormônios antitireoide, ou seja, você já consegue acompanhar
às vezes, quando esses hormônios eles estão, esses anticorpos, desculpa, estão numa pequena quantidade e você consegue observar ao longo dos anos eles aumentando. Não tem o que fazer. Uma hora esses autoanticorpos vão destruir a tireoide e a pessoa vai desenvolver um hipotireoidismo. Às vezes, não estou falando que todo mundo que tem isso vai ter, mas você consegue pegar no início isso e acompanhar. Não quer dizer que você tenha alguma coisa para fazer. Tá? Vamos lá. Tratamento. Difícil, é bucha, é decepcionante, não tem nada perfeito. A gente tenta nesses locais das lesões diminuir a imunidade local. Qual que é a melhor substância para diminuir a imunidade? Corticoide. Né? Você pode fazer corticoides tópicos, o exemplo que eu coloquei aqui, o Topsun, né? A mometazona. Problema do corticoide na pele ao longo prazo. Você pode ter atrofia. Né? Então a gente usa esquemas onde a gente vai usar um corticoide e imunomoduladores, como os inibidores de calcineurina e análogos de vitamina D, tacrolimus, primecrolimus, calcipotriol e o tacalcitol. E aí a gente reveza. Um momento você usa um corticoide, depois você usa um imunomodulador. Ou você faz um início com corticoide e depois mantém mais tempo com o imunomodulador. Uma lesão nova tenta fazer um corticoide. Pode ser usado o corticoide oral, por curto prazo, lembrando sempre dos problemas de uso de corticoide no longo prazo. Então, às vezes, lesões que começaram muito grandes, estão muito extensas, está em atividade, fazer um corticoide oral durante um curto tempo, existe essa possibilidade, mas é bucha por causa dos efeitos colaterais. Aqui também a gente consegue fototerapia, aquilo que a gente já falou em outras aulas, o VB de banda estreita e o PUVA, né? Então aqui você tem uma faixa da radiação UVB onde seria melhor para ajudar a pigmentar, e você tem isso, usar uma substância que é fotossensibilizante, o psoraleno, mais um UVA. Então naquele mesmo esquema que eu já falei em outras aulas, você usa uma faixa do UVB ou então você coloca uma substância que é fotossensibilizante e expõe a UVA que tem aqui, né? Então ele vai fazer a fototerapia. Complicado que o paciente tem que estar indo toda hora, às vezes 2, 3 vezes na semana para fazer a fototerapia. Existem procedimentos, né? Enxertos de pele, né? Aqui nessa foto aqui foi tirado punches, né, que é aquele aparelhinho, o punch que a gente faz em biópsia. Então foi tirado punch de outros locais e foi se colocando aqui para você ter uma pigmentação, fazer isso. Outra coisa, pode tentar fazer ali uma raspagem, né, tirar uma coisa, você vai fazer tirar camadas fininhas da pele, lâminas, e aí no outro lugar você dá uma escarificada e coloca essas lâminas para tentar fazer um transplante de melanócitos nesse local. Difícil, como eu falei, né? São várias tentativas, não tendo nada perfeito. Hoje em dia já existem substâncias daquilo que eu já falei em coisa, biológicos que estão sendo liberados aos poucos, nos Estados Unidos já tem, que seriam substâncias imunomoduladoras, onde a gente tem um resultado melhor. Aqui no Brasil a gente ainda não tem, se não me engano, inibidores da JAK, que seria isso, medicamentos biológicos onde você tem um bloqueio e um resultado melhor para o tratamento do vitiligo, mas nada perfeito ainda. Tá? E, se não me engano, até não pode ir em crianças, tem uma idade limite que pode usar esse tipo de medicamento. O albinismo, tá? Vamos lá falar do albinismo. Aqui nós temos uma doença genética, né? É um grupo de doenças genéticas hereditárias que afetam a produção de melanina em várias de vários tipos, mais ou menos, né? Resultando em pouca ou nenhuma pigmentação na pele, cabelo e nos olhos. Né? É um padrão de herança autossômico recessivo, ou seja, tem que ser azinho para ele ter o vitiligo. Você pode ter os pais portadores que vão ter um azinho, e aí o filho vai ter o vitiligo. Tá?
Então é importante isso. Ele pode ser causado por mutações diferentes, genes, cada um com papel específico naquela produção. Então a gente tem essas alterações no TIR, que tem uma alteração na tirosinase, a gente tem o OCA2, esse TIRP, SLC45A2, então a gente tem várias mutações, várias alterações, e isso vai provocando cada um tipo de vitiligo. Então a gente tem várias manifestações, vários fenótipos de vitíligos. Então a gente tem vários tipos de apresentação do vitiligo. E é interessante que várias manifestações, várias alterações, mutações dão um tipo de alteração. Então, uma característica, um fenótipo pode ser por várias alterações, né? Então, essa faz uma pessoa assim, essa faz uma pessoa... São parecidas, mas quando você vai ver a genética deles, a alteração, a mutação é diferente. Diferentes mutações em um mesmo gene podem causar diferentes graus de hipopigmentação, ou seja, mais e menos. Mutações em genes diferentes podem causar fenótipos semelhantes, ou seja, uma alteração no gene aqui TIR e esse daqui no TIRP1 provocam o mesmo tipo de fenótipo, o mesmo tipo de albino. Tá? Fatores como a etnia, a exposição solar e outros genes modificadores podem influenciar a expressão do albinismo. Então, existe o albino totalmente muito branco e existem intermediários de albinos, né? A gente tem essa classificação do albinismo oculocutâneo e o albinismo ocular, que acontece, óbvio, só no olho. Então, o óculo cutâneo é o mais comum, afetando a pele, cabelos e olhos. Subdivide em vários tipos com base na alteração, com base no gene afetado e nas características clínicas. OCA1, A e o B. OCA2, que é o tipo mais comum de albinismo, onde a quantidade de melanina é variável, ou seja, o OCA2 pode ter mais ou menos melanina, OCA3 e OCA4. Então, essa é a classificação dentro do albinismo oculocutâneo, que é o mais comum. Mas a gente pode ter o albinismo ocular, que afeta os olhos, pouco ou nenhuma pigmentação na íris e na retina. Pele e cabelo normalmente tem a pigmentação normal ou levemente reduzida, mas o que chama atenção é o olho. Mais comum em homens, pois afeta a alteração é no cromossomo X, beleza? Diagnóstico basicamente clínico, né? Você vai ver essas alterações. Importante saber a história familiar, lembrando que é uma alteração genética. Importante esses exames oculares, porque ele pode ter outras alterações do tipo nistagmo e outras alterações. O olho é extremamente sensível e é interessante fazer essa pesquisa genética. E aí vai depender dos recursos que você tiver, se tem condições de fazer essa avaliação da genética. Orientação. Os cuidados, o tratamento é um conjunto de coisas que você tem que fazer para ajudar esses pacientes, porque não existe um tratamento em si. Você não vai dar um remédio para tentar pigmentar, você não vai usar uma substância que vai pigmentar eles. Ou seja, o mais importante é um cuidado, é o que diz aqui, né? Um acompanhamento multidisciplinar. Fotoproteção é importante, tá? Então essa pele sem melanina tem um risco aumentado de câncer de pele, e aí até esses dias eu estava conversando com um aluno, né, que ele me trouxe artigos que mostravam pacientes que teriam um risco, eles avaliaram pacientes com vitiligo com albinismo, e era com vitiligo, eu acho, vitiligo ou albinismo, essas coisas, e eles teriam um risco diminuído de câncer de pele, nesses artigos, e aí o que apresentava na discussão do artigo? Que um dos motivos para isso pode ser que esses pacientes se cuidem mais com relação ao sol, então muito cuidado na hora de ler artigo, existe sim artigo mostrando parecendo que pacientes que têm albinismo ou vitiligo teriam um risco menor do câncer de pele, mas por quê? Eles não conseguem comprovar o porquê, e uma das teorias é o quê? Esses pacientes se protegem mais do sol, eles tomam um cuidado maior por causa da doença dele.
Então, aquele que eu falei, cuidado com a visão, então ele tem uma fotossensibilidade importante, suporte psicológico, também por causa daquela coisa do estigma, as alterações da parte psicológica, o quanto que abala esses pacientes. Tá? É basicamente isso, a gente não tem um tratamento específico para eles, tá bom, pessoal? Então era isso com relação às melanodermias, as doenças que eu pensei em falar para vocês: melasma, vitiligo e o albinismo. Então vamos lá para as questões. Com relação às questões, eu mudei um pouquinho também. Eu tinha uma ideia de que as questões deveriam ser um pouquinho mais tranquilas, né? Só para fixar, para ajudar. E dessa vez não. Dessa vez eu fiz questões, peguei questões paulada mesmo, questões mais difíceis, e a ideia é que as questões sejam mais difíceis e nos ajudem a pensar mais sobre isso, a gente pensar mais a respeito. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Não vou ler as questões, que elas são grandes, eu vou colocando elas aos poucos, dá um pause e leiam as questões, tá bom? Vamos lá. Deem um pause e leiam a questão. Mesma coisa, dá um pause, leiam a questão. Dá um pause e leiam a questão. Dá um pause, leia a questão. E também dá um pause e leiam as questões. Beleza, pessoal? Então, estão aí as questões. Logo na sequência, eu gravo as respostas e a conversa sobre elas, porque, como eu falei, as questões realmente ficaram mais complicadinhas, ficaram um pouquinho mais pesadas mesmo. A ideia é que a gente raciocine um pouquinho mais. Então, logo na sequência, eu gravo a resposta das questões. Beleza? Vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência. Se inscreve no canal, manda questões, vamos discutir, vamos conversar. Aguardo vocês ali nas respostas, beleza?